Abriu sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Nós estamos falando sobre culpa, vergonha e consequência. E nós já entendemos que o antídoto para esse veneno espesso, destruidor, que habita a alma da raça humana desde Adão, nós estamos entendendo que o antídoto para esse veneno é alcançar misericórdia. Nós estamos entendendo que esse veneno, por si só, bloqueia para que você não alcance a misericórdia de Deus. Esse veneno, por si só, te bloqueia para que você não alcance a misericórdia de si mesmo, para que você não tenha misericórdia de você. E que a sua chance acontece quando alguém do nosso mundo bondosamente nos oferece misericórdia num nível tão perto que a gente consegue alcançar. Ver, perceber com os nossos sentidos misericórdia é sarador, porque é o primeiro passo para a gente alcançar a misericórdia. Sabe, algumas pessoas me dizem, várias pessoas me dizem, pastor, não foi a sua palavra que mexeu comigo. Eu ouvi a palavra, achei legal, bonitinha, mas quando eu te dei um abraço, aliás, quando eu ganhei um abraço, mudou tudo. A misericórdia precisa ser alcançada pelos sentidos. Às vezes ela é alcançada pelo tato. Tem gente que é curada porque ela foi abraçada. Ela é alcançada pela visão. Você olha nos olhos de alguém ou deixa alguém olhar nos seus olhos e você percebe misericórdia. Você percebe que o outro consegue entender a sua miséria. Às vezes ela vem pela audição, você escuta algo. Os 5 sentidos podem ser tocados, porque está nessa dimensão, é onde entra o outro toca você, e aí você se rende, e você aceita olhar para a sua própria miséria, porque alguém olhou, mas olhou com misericórdia, e depois que você aceitar, o próximo passo é ir para Deus, porque então Deus te toca. Deus, desde sempre, desde Adão, Ele tem madrugado e enviado profetas. Um dos tempos mais tenebrosos para Israel foi o tempo do rei Manassés, porque o caldo da culpa, vergonha e consequência em Israel engrossou naquela época. Naquela época, Deus enviou o profeta Jeremias. Mas o relato da história de Manassés tem um adendo, onde diz, o Senhor madrugou e lhes enviou profetas, mas eles não ouviram. Por que Deus envia gente? Por que Deus envia profetas até nós? Porque a culpa, a vergonha e a consequência nos bloqueia de escutar Deus. A culpa, a vergonha e consequência nos bloqueia de olhar para nós mesmos. Então Deus precisa usar alguém alheio a nós. E o maior investimento de todos os tempos, o maior investimento de Deus para resolver esse mal foi quando Ele virou gente, quando Ele virou ser humano, quando Ele virou da mesma raça que nós e veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio e Ele andou por aí com figura humana, olhando nos olhos das pessoas, tocando nelas, falando a elas, sentindo elas, deixando que elas o percebessem, deixando que elas sentissem seu cheiro, para dizer a ela, os seus pecados estão perdoados. Jesus repetiu tanto essa frase, os seus pecados estão perdoados, os seus pecados estão perdoados. Lucas repete essa frase. Aliás,
Lucas, talvez porque ele era gentio, ele não era judeu, na verdade, o único escritor sabidamente não judeu da Bíblia toda. Lucas, talvez por isso, talvez porque ele não estivesse tão preso às garras da religião, e talvez porque a religião judaica tivesse um apreço especial por proteger o povo do pecado, Lucas se demonstra extremamente ou diferentemente dos outros, impressionado com a forma como Jesus lidava com gente pecadora, com a forma como Jesus lidava com gente que era prisioneira dessa dor de culpa, vergonha e consequência. E nesse capítulo, Lucas capítulo 15, Lucas expõe para a gente um conjunto histórico que ele pesquisou. Ele não foi testemunha, ele pesquisou isso para mostrar para a gente como Jesus, no seu tempo, estava envolvido em estender misericórdia. Deus queria estender misericórdia, mas o homem não ouviu. Então Deus enviou seus profetas. Às vezes os homens ouviram. Então Deus foi um pouco além e ele virou gente. Lucas capítulo 15, versículos 1, 2 e 3 e 4. Diz assim: aproximaram-se de Jesus todos. Meu Deus, todos é muito. Talvez Lucas estivesse exagerando um pouquinho. Mas ele disse: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Provavelmente Lucas estava se referindo a um grupo específico segregado no meio da multidão, muito provavelmente multidões que iam até Jesus para ouvi-lo. E por causa da segregação que os judeus faziam naquele momento contra os cobradores de impostos, porque eles eram considerados traidores da pátria, porque estavam trabalhando para o Império Romano, e colocavam esses cobradores de impostos na mesma conta, no mesmo grupo, que todos os outros pecadores sabidos, como os adúlteros, como os ladrões, como gente que estava debandado para o lado da cultura helenista. Era um povo segregado à parte. E talvez Lucas, ao se dizer que todos eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, talvez Lucas estivesse se referindo a esse grupo, no meio de uma multidão que segregava. Esse povo segregado, se essa interpretação estiver correta, esse povo segregado ia na direção de Jesus para escutá-lo. Mas talvez Lucas queira dizer outra coisa. Talvez quando Lucas diz: todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir a Jesus, talvez ele quisesse dizer que onde quer que Jesus fosse, tinha uma misericórdia que vazava dele. E a misericórdia, de alguma forma, atraía os pecadores, os cobradores de impostos. Porque quem vive escravizado pela dor da culpa, vergonha e consequência, sente um alento, sente um vento fresco quando chega perto de alguém que emana misericórdia. Porque a misericórdia, ela, por ser o antídoto contra essa dor, ela meio que atrai quem precisa disso. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus não só os atraía, mas quando eles vinham, Jesus os colocava dentro de casa e Jesus comia com eles. Versículo 3. Então Jesus propôs a eles, aos fariseus e aos escribas, e aos publicanos e aos pecadores, Jesus propôs a eles essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não as deixa no deserto,
ou não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Quando Lucas registra essa parábola, o registro está diretamente ligado à percepção dele que Jesus procurava os pecadores e os pecadores se sentiam atraídos por Jesus. Se você entender que a misericórdia é o antídoto de culpa, vergonha e consequência, você vai perceber que, como emana de Jesus misericórdia, quem sofre escravizado por culpa, vergonha e consequência vai se sentir naturalmente atraído por Jesus. Mas o povo da religião, que não consegue entender que o castigo não cura a chaga. O castigo alivia a dor e talvez controle os impulsos dependendo do poder do castigo e da rebelião do castigado. Mas o castigo não resolve a chaga, a ferida. O que resolve a ferida é misericórdia. Os religiosos preferiam maltratar, segregar, abandonar, se afastar de quem está muito doente com a chaga da culpa, vergonha e consequência. Eu abro um parêntese para te dizer que quando uma pessoa está profundamente ferida com uma dor de culpa, vergonha e consequência que a controla e que faz muito mal para ela, e ela não consegue ou não quer estender a mão e alcançar a misericórdia, se ela não quer, a melhor coisa a fazer é soltar ela, para que ela vá colher as consequências. Lembrem que Salomão disse que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quanto mais cedo quem sofre essa chaga descobrir que ele não está prosperando, mais cedo ele tende a ser tratado. Então muitas vezes é necessário soltar o indivíduo, não tentar segurar ele, quer ir, deixa ele ir, não tenta impedir, porque ele precisa ir e descobrir que culpa, vergonha e consequência rouba a prosperidade. Mas isso é diferente de tentar espancar o indivíduo e fazê-lo sofrer para colocar rédeas curtas na vida dele e obrigá-lo a tratar a ferida. Porque ninguém tratará a ferida de culpa, vergonha e consequência se ele não quiser tratar. Quem estende a mão e alcança a misericórdia é ele. Quando Jesus disse para Judas: Judas, meu filho, o que você tem que fazer, faz logo. Vai. Jesus não estava magoado e desistindo de Judas. Também não estava colocando Judas na disciplina, irritado e magoado com ele. Não. Jesus estava dizendo para Judas: Judas, quanto mais tempo você fica aqui, fingindo que está comigo, mas sabendo que não está, mais tempo você vai demorar para descobrir que você acha que está prosperando, mas não está. Que o caminho que você escolheu não vai trazer construção, vai trazer destruição. Estou te falando disso para você separar as coisas quanto ao cuidado que Jesus tem dos pecadores. Esses pecadores que Jesus traz para perto são os pecadores que estão lutando contra a dor da culpa, vergonha e consequência.
Eles querem resolver, mas eles não sabem como. A dor grita. Algumas vezes dores que vêm de um passado distante, mas que ainda persegue, que ainda machuca. Jesus traz esses pecadores para perto, porque eles já passaram da fase de descobrir que não estão prosperando. Eles já descobriram que não estão prosperando. Eles estão prontos para alcançar a misericórdia. E quanto mais perto alguém de carne e osso, alguém que é gente, alguém que é humano, quanto mais perto alguém visível, perceptível, com sentidos físicos, chega dessa pessoa, mais fácil ela conseguirá alcançar a misericórdia. Então Jesus chega perto deles. Mas a religião diz, sai de perto deles, eles precisam de castigo. Eles precisam que a gente fique de mal dele, de Belém, Belém, para que eles sejam envergonhados. E algumas vezes precisa mesmo. Mas só quando ele ainda não entendeu que não está prosperando. Quando ele precisa entender que ele está afundando. Saiu desse nível. A ordem é, mostre a misericórdia. Vamos ajudá-lo a alcançar a misericórdia. E aí Jesus, para esse povo, conta 3 parábolas. Na primeira parábola, Jesus fala de 100 ovelhas, onde uma é perdida. Na segunda parábola, Jesus fala de 10 dracmas, onde uma é perdida. Nota que a coisa está piorando. Começou com perder 1%, depois foi para perder 10%. Depois Jesus conta uma parábola de um filho que se perde completamente. Na primeira parábola, está perdendo 1 para 100. Na segunda parábola está perdendo 1 para 10. Na terceira parábola está perdendo 1 para 1. E eu sei que você pensou, pastor, mas eram 2 filhos perdidos. Pois é, perdeu os 2. Então é 1 para 1 ainda. Jesus conta 3 parábolas, uma atrás da outra, criando a progressão do poder do veneno que tem na culpa, vergonha e consequência. A culpa, vergonha e consequência, se não é tratada, ela vai corroendo e aumentando o rombo. Sabe por que Jesus está dizendo isso para os religiosos? Ele está dizendo, o método de vocês não está diminuindo o veneno, está aumentando. As pessoas não estão melhorando a quantidade de veneno, porque quanto mais tempo o veneno fica, mais ele controla. Por isso que às vezes é necessário ajudar a pessoa a entender que no jogo de interesses ela está perdendo, porque ela acha que está ganhando. Jesus conta 3 parábolas, progressivamente. 10% é perdido, 1% é perdido, depois 10% é perdido, depois 100% é perdido. A progressão vai aumentando 10 vezes mais para cada vez. 10 vezes mais para cada vez. Até que o indivíduo se perca completamente. Na literatura judaica, é comum essa progressão do pensamento. É comum, por exemplo, na poesia hebraica, que uma ideia seja repetida e aumentada, e repetida e aumentada, e repetida e aumentada. O que Jesus está fazendo é repetindo a ideia de que o veneno da culpa, vergonha e consequência produz perda em todas as parábolas, mas em cada uma ela aumenta a perda.
na proporção de 10 vezes mais, 10 vezes mais. Mas a progressão não é apenas a progressão em quantidade, é também a progressão em importância. Na primeira parábola, um homem tinha 100 ovelhas. E a nossa cultura capitalista não entende muito o trabalho do pastor daquela época. Quando Jesus compara o pastor e o mercenário, ele compara para mostrar que naquele momento da história, alguém que era chamado de pastor, ele não cuidava da ovelha por causa dos resultados de cuidar de ovelha. Ele cuidava da ovelha por causa do senso de missão. Os pastores daquele momento da história, eles tinham uma relação de missão com a ovelha. Não tinha um cálculo de quanto que a gente vai ganhar e nós vamos ficar rico. Tinha muito mais uma relação. E sim, eles ganhavam muito dinheiro com as suas ovelhas. Mas o seu cuidado era muito mais missão. E um homem que tinha 100 ovelhas, ele tinha uma enorme missão. Ele tinha uma missão tão grande que ele não dava conta de cuidar da missão dele. Ele precisava contratar pessoas que o ajudassem a cuidar da missão. Jesus diz que quando o veneno da culpa, vergonha e consequência entra na gente, em geral, ela não entra com a gente negociando coisas sérias. Em geral, começa com a gente negociando a missão. O jogo de interesses que faz a culpa, a vergonha e consequência vir à tona, em geral, não começa com você negociando coisas importantes. Começa você negociando 1% da missão. O que é a missão? A missão é aquilo que Deus te chamou para fazer na terra. E não é tão importante assim. Porque o importante mesmo é você ser de Deus. É você estar vivendo os valores. É você estar sendo o que Deus te chamou para ser. A missão, ele negociou. 1% da missão. Ele perdeu 1%. Sabe o que Jesus diz? Corre e recupera o 1% perdido. Porque quando você perdeu 1% da missão, de alguma coisa que não é errado, que não é feio, que ninguém te acusaria de perder 1% e da missão. É missão. Deus me chamou para fazer 100 coisas no mundo. Aleluia. Mas eu não sou de ferro, gente, pelo amor de Deus. Eu vou fazer só 99. E o povo da roça tem uma fala que quando eles vão reclamar de alguém que é muito ingrato, ele fala assim: fulano, se você fizer 99 e não fizer 100, ele não está satisfeito. Jesus está falando disso. Ele está falando, você tem uma missão? Cumpra 100% dela. Porque quando você negociar 1%, já começou a negociação. A culpa, a vergonha e consequência já entrou. Já está lá. Vai progredir. E vai crescer, 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 crescer. Mas não é nada muito sério você negociar a missão. Deus me chamou para fazer certas coisas, mas eu quero fazer outras certas coisas. Mas está todo mundo fazendo outras coisas, mas eu vou ganhar mais com outras coisas. Beleza, o que tem? Não é feio. Todo mundo entende isso. Não entende? Entende. Deus me chamou para fazer 100, eu vou fazer 99. Até porque a missão não compromete minha salvação. Minha salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
não cumprir a missão não é necessariamente considerado pecado. Então, era para cuidar de 100 ovelhas, eu cuidei de 99, tá bom, gente, pelo amor de Deus. Ninguém é perfeito, tá legal. Aí Jesus diz assim: devia ter levado 1% a sério, corrido atrás e salvado a ovelhinha perdida. Por quê? Agora que você não salvou a ovelhinha perdida, tem culpa, vergonha e consequência gritando dentro da sua alma. Eu vi um pastor que Deus deu uma missão para ele. E Deus falou para ele: sai dessa igreja, porque eu tenho um ministério itinerante para você. E aí ele falou assim para Deus: Deus, se é o Senhor mesmo que está falando para mim, registra que eu pisquei o olho direito. Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando para mim, vai ter eleição na igreja. Se o Senhor quer que eu fique na igreja, faz eu ganhar 100% dos votos. Se o Senhor não quiser que eu fique na igreja, então faz eu ser reprovado com 100% dos votos. Mas Deus já tinha falado para ele que não era para ficar na igreja. E ele foi para a eleição. E ele ganhou a eleição com 100% dos votos. E ele disse uma expressão que eu até hoje não entendi muito bem. Mas ele disse que a partir daquele dia ele continuou na igreja, mas sempre com a sensação de que estava lavando os pés sem tirar as meias. Várias vezes eu perguntei para Berê: Berê, o que será que significa lavar os pés sem tirar as meias? Mas eu imagino que deve ser uma sensação de incômodo constante. Ele continua fazendo as coisas, está funcionando, está dando certo, mas está incômodo, está estranho, não está funcionando bem. Ele ficou com essa sensação por muito tempo. À medida em que as coisas começaram a dar errado, ele voltou a orar e jejuar para perguntar a Deus, e Deus falou assim: eu te mandei sair desde aquela época. Você quis ficar. A vida é sua, eu não tenho nada com isso. Tem a ver com isso quando eu falo de missão. Sua missão não intervém na sua salvação. Você é salvo pela graça por meio da fé. Então, em geral, quando você negocia a missão, ninguém nem nota. Ninguém nem sabe. E no geral, você só vai saber por pouco tempo. Porque assim que der, você vai inventar uma desculpa aí no seu coração qualquer e vai provar para si mesmo que 99 está bom e segue, toca o barco. Mas se você sabe que negociou a missão, tem culpa, vergonha e consequência escondida em algum canto e você não resolveu. Sabe o que Jesus quer dizer na parábola? Ele quer dizer: isso vai crescer. E perdeu a primeira ovelha? Aí vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 20ª. Daqui a pouco você perde as 100 ovelhas e não tem mais missão. Você é de Deus, está com Deus, mas não tem mais missão. Você está fazendo na sua vida o que você quer da sua vida. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você negociou a missão, não está mais na perfeita vontade de Deus, mas ainda está na agradável vontade de Deus. Ainda está na boa vontade de Deus. Ah, tá bom. Mas a culpa, vergonha e a consequência vai crescendo, porque a culpa, vergonha e consequência cresce na alma da gente quando a gente sabe que está indo na direção errada e não quer tomar postura de sair dessa direção.
esse caldo começa a engrossar dentro da gente. Mas não é nada imoral, não é ilegal. É minha vida, eu tenho direitos, dá licença, pronto. Mas está crescendo. E aí, chega a segunda parábola. Na segunda parábola, uma mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma. A segunda parábola evolui de missão para valores. A mulher das 10 dracmas não estava mais lidando com a missão dela na vida. Ela estava lidando com valores, com aquilo que se valoriza. Sabe o que Jesus está mostrando? Que assim que você acha normal, que você negocia e que você deixa o caldo grosso da culpa, vergonha e consequência tomar conta e você não sente que a dor dói, assim que você negocia e você aceita que você não tem que ter uma missão para Deus, está tranquilo, eu sou de Deus, está bom. Assim que você negocia isso, o próximo passo, ampliando o poder da culpa, vergonha e consequência na sua alma, é começar a negociar valores. E valores tem a ver com aquilo que Deus disse que você devia colocar em primeiro lugar na sua vida. Que Deus disse que você devia valorizar e que você não devia perder. Mas a segunda parábola, que conta de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu as 10 dracmas, também nos ajuda a entender que quando a coisa começa a crescer, você não vai perder mais de 1% em 1%. Agora, você vai perder de 10% em 10%. E aí os valores são perdidos, os valores são negociados. Se você não teve problema em negociar a missão, o caldo grosso da culpa, vergonha e consequência vai te convencer, vai enfraquecer a sua consciência e vai te convencer a negociar valores. As coisas que são pecados, porque agora quando se trata de valores, nós já estamos lidando com o ramo do ilegal, do imoral, do inaceitável. Agora, quando os valores são negociados, todo mundo nota. Quando eu negocio a missão, todo mundo entende. Mas quando eu começo a negociar valores, as pessoas começam a fazer cara feia. Que feio. Você negociou uma dracma. Isso não está certo. Mas agora, o coração já foi preparado, negociando missão. Se a missão foi negociada, os valores vão igual água. Vão fácil, 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 fácil. E então a gente chega na terceira parábola. Na terceira parábola, o filho se perdeu do pai. E sim, são 2 filhos e os 2 se perderam do pai. Um se perdeu dentro de casa e o outro se perdeu na rua. Mas os 2 se perderam. Na terceira parábola, o conceito do se perder dentro e o conceito de se perder fora, que apareceram na primeira e na segunda parábola, aparecem na última parábola para mostrar que isso é possível acontecer na terceira parábola. Na primeira parábola você perde a missão só é perdida fora, porque você sai para cuidar da missão, então você perde a missão fora, mas você perde o dinheiro sempre dentro. Os valores da vida, valores como amor, respeito, há valores como fé, valores como esperança, valores como honestidade. Esses valores são sempre perdidos do lado de dentro da casa.
É do lado de dentro da sua vida. E você sempre nota que perdeu. Sabe, a gente pode negociar a missão e perder a missão 100% dela. Para cuidar da nossa vida. Porque ninguém é de ferro, a gente tem que cuidar da vida. E você pode nem notar, porque é fora. Mas a dracma é perdida dentro de casa. Os valores você sempre nota. Quando chega na terceira parábola, 100% de mim é perdido. Às vezes, 100% de mim é perdido dentro de casa. Às vezes, 100% de mim é perdido fora. Porque aquele que negocia a missão, às vezes, ele vai embora tentar substituir a missão. Ele sai como filho pródigo para ganhar dinheiro que ele achava que nunca ganharia na companhia do pai. E aquele que fica em casa, fica torcendo que o pai morra para ele herdar a herança do pai, porque enquanto o pai viver, enquanto o pai existir, ele nunca vai desfrutar do que o pai tem. E o pai tem que dizer para ele: meu filho, tudo que papai tem é seu. O caldo grosso da culpa, vergonha e consequência vai progressivamente tomando 1%, 10%, 100%. Cada vez ele aumenta 10 vezes mais, mas ele vai ampliando as áreas. Ele começa com a missão, que é uma coisa tranquila de negociar, depois ele negocia valores, depois ele negocia o relacionamento com o pai, ele se perde do pai. Na fase em que ele está perdendo a missão, ele se engana: eu não preciso correr atrás de uma ovelha num universo de 100, pelo amor de Deus. Eu não preciso cuidar da minha missão que Deus me deu, porque eu sou um ser humano, eu preciso cuidar da minha vida. Quando ele vai para a fase dos valores, ele diz: eu estou fazendo porque todo mundo faz. É normal, as pessoas negociam os valores. E a culpa, vergonha e consequência, como se fosse um buraco negro, vai se alimentando do que tem ao redor e vai se tornando cada vez maior. Até que a pessoa se perde. E quando chega na fase dela se perder, ela sempre vai dizer: ninguém tem misericórdia, ninguém tem compaixão de mim, ninguém se importa, ninguém me vê, ninguém me entende. Eu estou indo embora, mas eu já não era amado, já não era querido, eu já não era importante mesmo. Eu estou indo embora porque eu não tenho chance aqui dentro. Para a parábola, é a história entre o pai e o seu filho, mas para nós, é a história da nossa relação com Deus que está em jogo. Para nós, significa que quando o caldo da culpa, vergonha e consequência que brota dos cantos escuros da alma vem à tona, às vezes porque cresceu tanto que explode, às vezes porque um evento nos faz sentir traidores, nos faz sentir mal, e aí o caldo vem à tona e nos convence que não vale a pena deixar Deus ser Deus. Nas 3 parábolas, Jesus mostra que a misericórdia precisa inspirar ações de quem está contaminado com o veneno.
É preciso misericórdia. Mas para alcançar a misericórdia, o pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele se lançou em busca da ovelha que tinha se perdido. Sabe, quando a dor da culpa, vergonha e consequência grita na alma, tem uma coisa que você sabe. Mesmo que ela seja pequenininha, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Pague o preço e resolve isso, antes que isso cresça. Pastor, tem uma coisa que eu fiz de errado, que me machuca muito, eu me sinto culpado e envergonhado, mas é uma coisa tão pequena. Resolve enquanto que é pequeno. Enquanto que é pequeno, mais fácil resolver. Na parábola da dracma, quando os valores são perdidos, Jesus nos conta que a mulher acendeu a luz, varreu a casa, porque a casa dela estava suja. E depois que acendeu a luz e varreu a casa, limpou a casa, porque a moeda podia estar perdida no meio da poeira da casa. Havia muita poeira naquele momento da história dentro das casas. Às vezes, poeira suficiente para cobrir uma moeda e você passar pela moeda e não ver, porque o chão tem o chão e uma camada de poeira em cima, e a moeda está entre o chão e a camada de poeira, e você não vê a moeda. Tinha que limpar. Tem umas donas de casa fazendo uma cara feia para mim agora, pensando, gente, quem suporta uma coisa dessa? Porque você não vivia naquela época. É porque você mora no mundo de asfalto, de ruas calçadas. Não tem tanta poeira assim. Apesar de que aqui em Vitória tem um tal de um pó preto que só Deus para ter dó, né? É. Mas era pior do que o pó preto lá. Muito pior. Limpou a casa. Acendeu a luz primeiro. Limpou a casa. E procurou diligentemente. Jesus está dizendo que quando o caldo grosso, quando o veneno da culpa, vergonha e consequência grita, você não pode resolver o problema no escuro. Tem que querer ver. Tem que querer ver o tamanho da chaga. Tem que parar de dar desculpa. Abrir e olhar direito. Acende a luz. Tem que tomar postura de limpar tudo. Sabe, fizemos minuciosa e destemida autoavaliação moral de nós mesmos. A nossa necessidade de estar certos, a nossa necessidade de não cometer erros, a nossa necessidade de não deixar ninguém ver que a gente não é tão perfeitinho assim, essa necessidade estraga tudo. Porque a gente fica adiando o dia de limpar a casa para ser o dia que não tem visita em casa. Porque se eu for limpar a casa no dia que tem visita em casa, eles vão ver o tamanho da sujeira que tem aqui. Eu não quero que ninguém saiba. Eu vou limpar, mas eu vou limpar em segredo. Se você vai resolver o caldo grosso da culpa, vergonha e consequência, você precisa aceitar, encarar a culpa, a vergonha e a consequência. Olhar nos olhos dela e deixar ela fazer o que veio fazer. O Dr. Larry Crabb, no livro Conexão, falando dessa necessidade de abrir o coração e de contar para as pessoas da sua dor, ele conta uma história que eu adoro repetir essa história, porque é engraçada. Principalmente quando vocês estão muito concentrados assim,
Eu gosto de contar a história do Larry Kramer. Ele estava de férias numa ilha do Pacífico. E ele foi no bar comer alguma coisa. E o barman, pelo fato da ilha ser muito pequena, já o atendeu perguntando: você não é daqui? Ele disse: não sou daqui. E você faz o quê? Ele disse: eu aconselho as pessoas. Ele estava tentando traduzir para a linguagem daquele rapaz iletrado, que ele era psiquiatra e psicólogo. Ele disse: eu aconselho as pessoas. E aí o barman disse: as pessoas contam os problemas dela para você? Ele disse: sim, isso mesmo, percebendo que o rapaz havia entendido o trabalho dele. Então o rapaz disse: aqui na nossa ilha ninguém tem problema. E o Larry disse: mas por que ninguém tem problema? Porque todo mundo que tem problema na ilha, a gente conta para o Bob. E aí ele disse: ah, então tem um psicólogo na ilha. Ele disse: não, o Bob é um largado aí, não é psicólogo não. E por que vocês contam seus problemas para o Bob? Porque a gente conta o problema para o Bob conta o problema para todo mundo, e aí não tem mais problema. O que o Larry queria dizer com isso é que a maior razão do nosso problema é que ninguém sabe. É por isso que ele é tão grande. Quando todos souberem, ele não vai ser tão grande assim mais. Há um tempo atrás eu atendi uma moça, mais uma adolescente grávida no nosso país. Eu atendi aquela adolescente e a dor dela era: pastor, eu não vou contar para os meus pais. Então eu disse para ela: você não tem escolha, porque daqui a pouco eles vão saber. É melhor que você conte. Mas pastor, se eu estou sofrendo, se eu vim aqui justamente porque os meus pais não sabem se essa é a minha dor, então eu disse: esse é o seu problema, seus pais não sabem. Quando eles souberem, você não tem mais problema. Seu problema acaba quando outras pessoas sabem. Limpar a casa implica em deixar as outras pessoas saberem que você não é tão justo assim, que você não é tão bom assim, que você não é tão certo assim, que você não é tão melhor assim, que você não é tão inteligente assim. As outras pessoas vão saber, mas gente, e daí? É pior se esse caldo grosso continuar a engrossar e corroer, se tornando um buraco negro interno na sua alma. Deixe isso vazar. Às vezes as pessoas me dizem que elas não querem que ninguém as veja chorar. Isso é o mínimo, deixa as pessoas te verem chorar. Na terceira parábola, a solução para encontrar o filho perdido, que eu preciso te ajudar a entender, que não foi o pai que perdeu o filho. Não foi. O pai não perdeu nada. Foi o filho que se perdeu de seu pai. Então, a dinâmica para encontrar o filho não é feita pelo pai. A dinâmica para encontrar o filho é feita pelo filho. É ele que vai. É ele que passa por todas aquelas fases. Aquelas fases que você vê no livro Restaurando a Paternidade. Se você não lê o livro Restaurando a Paternidade, pelo amor de Deus, leia. Fases que o filho passa para conseguir voltar para casa. O pai ficou em casa. E sabe, tem umas pessoas que não entendem. Porque muitas pessoas dizem assim: se o filho fosse meu, pastor, primeiro eu não deixava ele sair. Já começou errado. Segundo, se ele saísse assim mesmo teimoso, eu chamava a polícia e mandava atrás dele. Eu ia atrás, eu ia achar, pegar pela orelha e trazer para dentro de casa. E depois dar uma surra.
E as pessoas não entendem aquele pai. Não entendem o pai que quando o filho diz, pai, eu estou indo, o pai diz, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. E quando você entender que deu a hora de voltar, papai está aqui. Quando o filho já tomou a iniciativa de voltar, e quando o filho já chegou às portas da fazenda, então o pai corre, abraça, beija, dá anel, chinelo e roupa, e honra, e festa. Mas quando o pai age, o filho já tinha voltado. Muitas pessoas não entendem isso porque elas pensam que não era para deixar o filho ir embora. E quando ele for, era para ter ido buscar. Deixa eu te contar uma coisa. O caldo grosso da culpa, vergonha e consequência não se resolve com cumplicidade, se resolve com misericórdia. Quando você é cúmplice, quando você não deixa o outro errar, ou quando você protege, a dor dele não melhora, não de verdade. Consegue alívio, mas a chaga continua crescendo, aumentando, ficando cada vez mais poderosa. Jesus diz que nessa parábola tem uma intervenção do céu. Na primeira parábola, na parábola da ovelha que se perdeu, ou da missão que se perdeu, quando a ovelha é encontrada, o texto diz que os céus se alegram. Na segunda parábola, quando a dracma é encontrada, o texto diz que os anjos se alegram. Na terceira parábola, não tem ninguém se alegrando, porque tem um pai se alegrando e um pai fazendo festa. Mas nas três parábolas, nos dá uma percepção de que para resolver culpa, vergonha e consequência, tem uma intervenção divina para oferecer misericórdia, quando tem uma iniciativa da nossa parte de querer resolver as coisas. Quando a gente decidiu, não, eu quero sair dessa. Então, Deus move os céus, Deus move os anjos, Deus faz intervenção paternal, Ele entra com providência para consertar tudo. Ele intervém sobrenaturalmente na situação. Porque, na verdade, desde o Éden, Deus nunca saiu de lá. Quando Adão sente culpa, vergonha e consequência, e ele coloca uma floresta entre ele e Deus, Deus nunca saiu de trás da árvore. Ele sempre esteve lá. Meu filho, estou aqui. Sabe a impressão que eu tenho? É que ele ainda está lá dizendo, Adão, onde você está? Adão, onde você está? E não, ele não está querendo informação. Senão a Berê ia mandar ele perguntar no posto Ipiranga. Deus não está querendo informação, Ele sabe exatamente onde Adão está. Mas Deus está tentando colocar duas coisas. Número um, eu não vou desrespeitar suas decisões. Não vou. Número dois, eu não vou parar de estender misericórdia. O texto bíblico que eu acho o mais ridículo da Bíblia é Apocalipse 3:20. O Todo-Poderoso, aquele que é o Alfa e o Ômega, batendo na porta,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E se ele não abrir a porta, eu fico com raiva, faço pirraça e vou embora e dou um chute na porta na saída. Não. O texto é ridículo exatamente por isso. Porque ele bate na porta. E se você não abrir, sabe o que ele faz? Continua batendo. Aliás, ele tem todo o tempo do mundo, né? Quem não tem tempo é você. Ele continua batendo. 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 Sabe, se eu fosse Deus, eu batia só um pouquinho, depois metia o pé na porta. Ou batia só um pouquinho, ficava com raiva e ia embora e largava o indivíduo para lá. Mas Deus não é como eu, Ele continua batendo. Continua batendo, continua batendo. Deus usa a gente para estender misericórdia. E a gente vai falar disso amanhã de manhã. Hoje, eu quero desafiar você a abrir a porta para Deus e deixar Ele curar a sua dor. Ministério de Louvor, socorro. Hoje, eu quero desafiar você a resolver o problema da culpa, vergonha e consequência na sua alma, se ela for uma ovelhinha perdida piquititica, se ela for uma grande dracma perdida, ou se você já tivesse se perdido completamente. Hoje eu quero desafiar você a deixar Deus entrar nessa equação e consertar isso para você. Hoje eu quero desafiar você a limpar a casa, porque na boa eu acho que Deus já acendeu a luz. Aliás, você está vendo um monte de coisa que estava lutando para não ver, ó. Deus está te fazendo ver porque a luz acendeu. A dor da culpa, vergonha e consequência está privando você de intimidade com gente que é importante para você. As folhas de figueira está deixando gente do lado de fora da sua vida, está quebrando a intimidade com pessoas, mas pior, está quebrando a intimidade com Deus, porque a sua sensação de veneno na alma está fazendo você perder pessoas importantes, está fazendo você se perder de você, e está fazendo você se perder de Deus. Está na hora de deixar Deus curar isso e colocar pessoas que tinham intimidade de volta na sua vida. Está na hora de você deixar Deus curar sua ferida e trazer você de volta para você, fazer você ser você de novo. Deus está desafiando você a deixar a ferida ser curada e fazer você se relacionar com Ele de novo. O veneno implantado na sua alma faz você dizer que o outro te abandonou, mas foi você que cozeu a folha de figueira. O veneno na sua alma faz você dizer que Deus não se importa mais, que você não pode mais confiar nele, que você não pode mais esperar por ele, mas a verdade é que você que colocou uma floresta entre você e Deus. Parece que Deus me abandonou, eu não sinto mais ele. Escuta uma coisa, Deus nunca abandona ninguém. O outro está achando ridículo a minha nudez. Eu vou te contar.
O outro ama você com a sua nudez e tudo, e sempre amou. Mas ele age estranho, ele sempre agiu estranho. É dele ser estranho, ele não está agindo estranho porque você está com a nudez aparecendo. Ele é estranho em si mesmo. Não, mas dessa vez está mais estranho, pastor, desde que a minha nudez apareceu. Não, o outro é assim, sempre foi assim. É a culpa, vergonha e consequência da sua alma que está fazendo você perder pessoas importantes. Gente que importa está sendo perdida na sua vida, porque você está deixando a dor te separar delas. Mas o pior é que essa dor está separando você de você. Essa dor está te convencendo a acreditar em coisas sobre você. Essa dor está te fazendo coisas sobre você que não é verdade. Eu lembro de uma moça chorando, porque ela saiu de casa e, por razões dela, se prostituiu por lá. E veio à tona a situação e foi muito vergonhoso. E a próxima vez que ela encontrou o pai, depois que a vida de prostituição dela veio à tona e a família ficou sabendo, ela abraçou o pai chorando. E ela disse: pai, me perdoa, eu não sou mais a sua menininha. E o pai chorando abraçou a filha e disse: para de mentir para você. Você sempre vai ser a menininha do papai. Porque quem decide se você vai ser a menininha do papai ou não é o papai e não você. Então para de decidir as coisas por mim. A culpa, a vergonha e a consequência convence você que você não é mais a menininha do papai ou o menininho do papai, mas quem decide isso é o papai. E sabe o que ele falou? Ele falou que você sempre vai ser dele e que o olhar que ele tem de você não muda.